Wallace e Gromit: A Vingança é uma animação em stop motion criada pelo estúdio inglês Aardman. Esse estúdio é conhecido por animações em stop motion como Shaun o Carneiro, Por Água Abaixo e A Fuga das Galinhas. O filme é dirigido pelo Nick Park, que é um dos criadores originais de Wallace e Gromit, e pelo Merlin Crossingham, que apesar de nunca ter feito um filme de Wallace e Gromit, já esteve envolvido com os jogos da franquia. A produção de A Vingança foi pensada como uma forma de comemorar o aniversário de 30 anos do lançamento de As Calças Erradas, ou Calças Trocadas, um curta-metragem de Wallace e Gromit lançado em 1993. Além disso, o lançamento oficial de A Vingança coincide com a primeira aparição de Wallace e Gromit no curta-metragem de 1989 chamado A Grand Day with Wallace and Gromit. Levando em consideração então a relação entre A Vingança e Calças Trocadas, faz sentido que em A Vingança tenha-se o retorno de um dos personagens introduzidos em Calças Trocadas, que é o pinguim criminoso Feathers McGraw. Em A Vingança, Wallace constrói o Norbot, que é uma espécie de robô anão de jardim que tem como principal função isso mesmo, cuidar do jardim, mas também ele faz outros tipos de reparos e de serviços domésticos. Tendo sido criado inicialmente para ajudar o Gromit a cuidar do jardim, a eficiência do Norbot acaba sendo tão grande que os vizinhos em torno do Wallace acabam se interessando pelos serviços prestados pelo robô. É a partir então desse interesse geral que o Wallace cria um serviço de manutenção de jardim e de manutenção doméstica feito pelo Norbot. As notícias sobre essa prestação de serviço do Norbot se espalham pela cidade e chegam até o Feathers McGraw, que como resultado das suas ações no filme anterior em que ele aparece, está preso no zoológico. O pinguim então começa a fazer maquinações para conseguir escapar do zoológico e se vingar do Wallace e do Gromit. E parte dessas maquinações envolve invadir o sistema operacional do Norbot para que o robô o ajude a escapar da prisão. Um dos temas que circundam o filme, e talvez nem de forma tão proposital assim, é a questão da substituição de pessoas por tecnologia, e como isso pode ter repercussões positivas e negativas, como por exemplo, ao mesmo tempo que a tecnologia auxilia na execução de tarefas, ela também é rapidamente responsabilizada quando alguma coisa não dá certo. O Norbot, enquanto personagem, resgata e mistura referências a filmes de terror, como a referência ao boneco possuído ou boneco assombrado e a IA que saiu do controle, a IA assassina. Mas claro, todas essas referências são temperadas a partir de um viés de uma animação infantil. De forma geral, A Vingança mistura diferentes referências visuais de cinema de gênero e de cultura pop. Algumas cenas se aproveitam do que eu chamo aqui de um modo terrorífico. Esse modo não é utilizado aqui para causar susto ou medo no espectador, mas sim para se apropriar de uma atmosfera de suspense, uma atmosfera de tensão que é usual a filmes de terror. Algumas cenas, por exemplo, se utilizam de enquadramentos mais próximos, de uma iluminação mais demarcada, com sombras bem marcadas e luzes bem marcadas, com uma névoa que vai ofuscar a visão de um objeto, vai deixar o ambiente mais soturno. Ocorrem várias referências a filmes de espionagem, especialmente a filmes do James Bond. O Feathers McGraw, por exemplo, vai encarnar esse vilão caricato do James Bond na maneira em que ele age, na maneira em que ele se senta, em que ele se movimenta. Existe uma cena que é uma referência clara aos vilões do James Bond, em que o Feather está sentado em uma poltrona e ele acaricia uma foca. E também, além disso, ocorrem algumas referências pontuais a outras obras da cultura pop, como uma referência ao Batman Retorno, em que o Feather vai escapar dessa prisão em que ele está, desse zoológico, por meio de um submarino. Essa é uma referência de como o pinguim escapa de Gotham por meio de um submarino que vai passar pelo esgoto ou pelas tubulações, por um rio que passa por debaixo de Gotham. Desde a idealização do filme até a finalização, demoraram 6 anos para o filme ser feito. O filme foi gravado ao longo de 15 meses, e segundo Nick Park, um dos diretores, a equipe de 35 animadores gravava cerca de 1 a 5 segundos de animação por dia. Qualquer pessoa que conhece o mínimo sobre como funciona um processo de elaboração de um stop motion sabe que a principal coisa que motiva a produção desse tipo de filme é o amor à arte, e dá para perceber tanto o amor quanto o zelo aplicado em A Vingança. A animação dos personagens, os movimentos, as expressões são bastante detalhadas e fluidas, especialmente no Gromit, que é um personagem que não tem voz, se expressa somente por meio do rosto. Dá pra ver o quanto os animadores pensaram e executaram muito bem a questão de demonstrar uma personalidade somente por meio da animação, por meio dos movimentos faciais. Observando o resultado final que se tem em A Vingança, dá pra compreender o porquê o filme demorou tanto tempo na produção. Os movimentos e as expressões dos personagens estão ali não só para fazer com que a história progrida, vá pra frente, mas também para aplicar personalidade nos
personagens. E isso é especialmente importante quando se considera que tanto o Gromit quanto o Feathers, que são personagens importantes para a narrativa, ambos não têm falas. Então a única forma de compreender e se relacionar com esses personagens é por meio do corpo, por meio das expressões faciais. Mas para além do cuidado na questão da realização artística, A Vingança também é muito bom porque é um filme bastante bem humorado, bastante despretensioso. Seja pelo humor corporal do Gromit ou pelas situações absurdas e exageradas que acontecem no filme. Por exemplo, o Feathers McGraw coloca uma luva de plástico na cabeça, uma luva vermelha, e o Wallace confunde ele com uma galinha, esse tipo de humor que tem no filme. Ou as referências que tem a outros filmes da cultura pop, como essas referências são subvertidas nesse filme, são recontextualizadas, melhor dizendo, nesse filme. A Vingança então acaba sendo aquele típico filme para família que todo mundo pode assistir e se divertir, e que a diversão também vai estar condicionada em alguns casos a como a pessoa consegue se aproveitar das referências que o filme faz a outras obras do cinema.